Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Então, nossas avaliações começam hoje na segunda-feira. E aí, as avaliações de língua portuguesa e de matemática serão também através do Aprova Brasil. Por que eu digo também? Porque as nossas avaliações, elas são processuais, ou seja, de acordo com a participação de vocês, com a devolutiva das atividades que vocês mandam para mim, é que nós fazemos a avaliação, o processo avaliativo. Essa semana é uma semana específica para fazermos atividades totalmente avaliativas, certo? A gente não vai ter dever de casa, não vai ter a aula propriamente dita de conteúdos, e sim explicações sobre como vocês vão realizar essas atividades avaliativas. E a de língua portuguesa vai ser através do Aprova Brasil, certo? Do nosso simulado número 2, que aí fazem parte das lições de 6 a 10. Quando vocês lerem, responderem com calma essa atividade do Aprova Brasil, esse simulado aqui nessas páginas, certo? Olha aqui, ó. Começou na página 50 e vai até a página 54, certo? O nosso simulado. Aí vocês vão lá no final do livro, aqui, tem as folhas de resposta. Aí vocês vão em simulado 2, olha aqui, lições de 6 a 10, e vão copiar não, né? Marcar a sua folha de resposta. É nessa folha de resposta que eu quero que vocês mandem para mim. Bota o nome de vocês aqui em cima, quarto ano D, a data de hoje, 19 de julho, e coloca as respostas, né? Primeira questão, eu marquei A, B, C ou D. Aí marca, preenche todo o quadradinho. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Ah, tia, mas a senhora vai ver na foto. Se eu marcar um pouquinho aqui, ok, eu sei que eu vou ver. Mas lembre que nós possivelmente teremos já aulas presenciais no mês de agosto, quando nós retornarmos do recesso. Isso mesmo, vamos ter recesso. A partir de segunda-feira que vem, vocês terão um descanso, certo? Mas enquanto de segunda até sábado nós teremos atividades avaliativas. Então, vamos lá, voltando à nossa folha de respostas. Olha aqui, língua portuguesa, quarto ano, simulado 2, lições 6 a 10, que corresponde àquelas páginas lá de 51 a 54. Então, vocês vão responder, vamos lá, a primeira questão, eu marquei qual foi, A, B, C ou D. Vai escolher uma alternativa, então eu marquei letra D, então eu pinto toda a letra D. Ah, eu marquei letra C. Então, pinta toda a letra C. E assim vai, até a questão de número 7, certo? Então, por que tem que preencher de maneira correta? Porque quando nós voltarmos presenciais, certo? Vocês vão fazer esse simulado de forma presencial e alguns simulados que acontecem, principalmente quando é a prova SAEB, não somos nós, professores, que fazemos a correção dessa folha de resposta, e sim um aplicador da avaliação, certo? Então, por isso que você já tem que aprender a preencher corretamente. Olha aqui, como está aqui, olha, pinta todo o quadrinho, viu? Então, vocês podem marcar uma das alternativas, mas preenchendo todo o quadrinho. Por quê? Porque quando vocês fizerem a prova SAEB, talvez não seja esse ano, talvez seja ano que vem, eu não sei como é que vai ser, vocês têm que saber como é que preenche uma folha de resposta. Então, por isso que eu mostrei no primeiro simulado e estou repetindo agora no segundo simulado, certo? Para que vocês saibam como preencher uma folha de resposta. Então, vamos lá voltar para o nosso simulado 2. Veja, eu não vou dar resposta para vocês, eu vou apenas ler, mas vocês também vão ter que ler o de vocês. Quem não tem o livro, eu vou mandar
em PDF o simulado e vou mandar também a folha de respostas. Aí vocês vão ler, responder e mandar a foto para mim só da folha de respostas, ok? Não precisa mandar para mim o simulado, e sim a folha de respostas, somente. Quem não tem como imprimir, só vai fazer o quê? Vai anotar lá, primeiro, marcou A, bota lá, A. Segundo, marcou B ou C, marca lá qual foi a letra que você fez, certo? E manda para mim, ok? Então, vamos lá. Vamos ler, né? Simulado 2. Leia o verbete de enciclopédia e responda a questão 1. Aí, vamos lá. Olha aqui, enciclopédia. Essa enciclopédia está na internet, certo? Porque antigamente, na minha época, a enciclopédia era um livro que você podia folhear. Hoje não, nós temos, né, enciclopédias na internet. Essa aqui mesmo, olha, é a britânica, que era impressa e hoje também está disponível na internet. Vamos lá. O verbete qual foi? Atmosfera. Gente, falei cuspindo. Atmosfera. A atmosfera, também chamada de ar, é a camada de gás que envolve a Terra. Olha aqui entre chaves, né? Por quê? Porque o texto vai continuar. A atmosfera terrestre é constituída de diferentes gases, mantidos ao redor do planeta por uma força chamada gravidade. Próximo à superfície, a atmosfera possui por volta de 75% de nitrogênio e 20% de oxigênio. A grandes alturas, ela é constituída principalmente de hélio e hidrogênio. Ao contrário do que parece, o ar tem peso. Ele é mais pesado ao nível do mar, pois as partículas de gás das camadas mais baixas são pressionadas pelo ar que está acima delas. O ar torna-se mais leve à medida que se afasta da superfície da Terra. Está aqui, olha, na Britânica Escola, disponível. Aqui tem o site que está disponível. E o acesso desse aqui foi no dia 23 de julho de 2019. Primeiro, no trecho, ele, está aqui em destaque, né? É mais pesado ao nível do mar. O termo destacado se refere a que palavra? Aí vocês vão voltar aqui ao texto para lembrar a quem ele se referiu. Ele, olha aqui, ó, no trecho, ele é mais pesado ao nível do mar. Olha aqui. Aí você vai voltar um pouquinho para saber se esse ele está falando de quem. Olha aqui, ó, ele é mais pesado ao nível do mar. Aí você tem que voltar um pouquinho no texto para saber de quem eles estavam falando, para poder saber se esse pronome ele está falando de quem. Aí esse pronome ele se refere a peso, se refere ao ar, se refere ao hélio ou se refere a hidrogênio. Então, vocês vão ler o texto. E eu já disse, para compreender o texto, não é só uma vez que você lê. Você tem que ler 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias para que você compreenda o texto, certo? Vamos lá. Leia o conto popular e responda às questões de 2 a 4. Então, as questões de 2 a 4 desse simulado se referem a esse texto aqui, certo? Que é um conto. Vamos lá. Os cegos e o elefante. Numa cidade da Índia, viviam 7 sábios cegos. Embora fossem amigos, havia uma certa rivalidade entre eles, que de vez em quando discutiam sobre qual seria o mais sábio. Certa noite, depois de muito debaterem acerca da verdade da vida e não chegarem a um acordo, o 7º sábio ficou tão aborrecido que resolveu ir morar sozinho numa caverna da montanha. No dia seguinte, chegou à cidade um comerciante montado num elefante imenso. Os cegos jamais haviam tocado nesse animal e correram para a rua ao encontro dele. O primeiro sábio apalpou a barriga do bicho e declarou:
Trata-se de um ser gigantesco e muito forte. Posso tocar em seus músculos e eles não se movem. Parecem paredes. Que bobagem, disse o segundo sábio, tocando na presa do elefante. Este animal é pontudo como uma lança, uma arma de guerra. Ele se parece com um tigre dente de sabre. Ambos se enganam, retrucou o terceiro sábio, que apalpava a tromba do elefante. Este animal é idêntico a uma serpente, mas não morde, porque não tem dentes na boca. É uma cobra mansa e macia. Vocês estão totalmente alucinados, gritou o quinto sábio, que mexia nas orelhas do elefante. Este animal não se parece com nenhum outro. Seus movimentos são ondeantes, como se seu corpo fosse uma enorme cortina ambulante. Vejam só, todos vocês, mas todos mesmos estão completamente errados. Irritou-se o sexto sábio, tocando a pequena cauda do elefante. Este animal é como uma rocha, como uma cordinha presa no corpo. Posso até me pendurar nele. E assim ficaram debatendo aos gritos os 6 sábios, durante horas e horas. Até que o sétimo sábio cego, o que agora habitava a montanha, apareceu conduzido por uma criança. Ouvindo a discussão, ele pediu ao menino que desenhasse no chão a figura do elefante. Quando tateou os contornos do desenho, percebeu que todos os sábios estavam certos e errados ao mesmo tempo. Agradeceu ao menino e afirmou: assim, os homens se comportam diante da verdade. Pegam apenas uma parte, pensam que é o todo e continuam sempre tolos. Certo? Heloísa Prieto, Lá Vem História, Contos do Folclore Mundial. São Paulo, Companhia das Letrinhas, 1997, páginas 42 a 43, certo? Esse aqui foi de onde foi tirado esse trecho, certo? Desse conto popular, Os Cegos e o Elefante. Gente, lembrando, todo conto tem uma moral da história, tem uma lição para nos dar. Então, vamos prestar atenção. Fiz a leitura, mas vocês vão ter que fazer a sua leitura, certo? Vamos lá? Questão de número 2. O fato que deu origem ao problema principal dessa história está presente no trecho. Letra A. Assim os homens se comportam diante da verdade, pegam apenas uma parte, pensam que é o todo e continuam sempre tolos. Ou a origem do problema está na letra B. Numa cidade da Índia viviam 7 sábios cegos. Ou foi na letra C. No dia seguinte, chegou à cidade um comerciante montado num imenso elefante. Letra D. E assim ficaram debatendo aos gritos os 6 sábios durante horas e horas. Gente, vamos lá. Qual foi o fato que deu origem ao problema principal da história? Gente, o que foi que deu origem àquela confusão toda? Será que foi os sábios entenderem apenas uma parte da verdade? Ou foi uma cidade na Índia onde viviam 7 sábios cegos? Ou a história, ou o problema se iniciou quando chegou à cidade um comerciante montado num elefante imenso? Ou a história se originou quando ficaram debatendo aos gritos 6 sábios durante horas e horas? Qual foi a origem do problema? Como se iniciou o problema dessa história? Está no item A, B, C ou D? Para responder essa pergunta, vocês têm que ler novamente o conto, certo? E vão saber qual foi o início desse problema. Como foi que iniciou essa confusão toda dos 7 sábios? Quando foi? Aí vocês vão ter que ler o texto de novo, certo? Terceira questão. De acordo com o texto, o 7º sábio resolveu morar sozinho numa caverna da montanha por quê? Letra A. Por que esse 7º sábio resolveu morar sozinho na montanha?
porque teve uma visão de que um comerciante chegaria à sua cidade montado em um elefante e destruiria tudo por lá. Foi por isso que o sétimo sábio foi morar na caverna? Ou porque o sábio sabia que precisaria voltar para casa para buscar o menino para morar com ele? Foi por isso que o sábio foi morar na montanha? Ou porque ele se achava muito superior aos outros sábios e não querendo mais se misturar com eles? Será que foi por isso que o sábio foi morar na montanha, porque se achava melhor do que os outros? Ou porque ele ficou muito aborrecido, já que ele e os outros sábios, após muito debaterem, não chegaram a nenhum acordo sobre a verdade da vida? Por que será que o sétimo sábio foi morar na montanha? Qual foi a razão? Para descobrir qual foi a razão que o sétimo sábio foi morar na caverna na montanha, você tem que ir lá no texto e ler de novo. E aí você vai marcar qual é a opção correta. Quarta questão. O sétimo sábio afirmou que os outros 6 sábios estavam certos e errados ao mesmo tempo. Por que os sábios estavam certos e errados ao mesmo tempo, de acordo com o sétimo sábio? Porque eles sempre descreveram de forma correta apenas uma parte específica do elefante, sem chegarem perto da forma real e completa desse animal. Será que foi por isso que ele disse que eles estavam certos e errados ao mesmo tempo? Porque eles só falaram de uma parte do elefante, não falaram do elefante inteiro? Foi por isso? Será que foi porque eles conseguiram descrever completamente uma parte do elefante, mesmo sendo cegos, o que era visto como algo errado entre o povo? Será que eles estavam certos e errados porque o povo achava errado eles serem cegos? Ou será que eles estavam certos e errados porque estavam muito confiantes de que estavam certos, mas erraram quando compararam as partes do elefante com outros animais? Será que eles estavam certos e errados porque eles compararam as partes do elefante com outros animais? Lembrem que eu falei que todo conto tem um fundo moral, tem uma lição para nos dar. Então, vocês lendo o texto e vendo, pensando, refletindo na lição que o texto quer dar, vocês vão responder essa pergunta. Ou será que eles estavam certo e errado? Por quê? Porque estavam errados sobre o elefante e apenas a criança conseguiu desenhar no chão a forma correta do animal? Qual foi a resposta certa? Por que os sábios estavam errados e certos ao mesmo tempo? Escolham aí. Leia a matéria e responda as questões 5 e 6. Nós estudamos sobre notícias de jornal, não foi? Então, vamos lá. Bairro do Limoeiro na vida real. Diretor de Turma da Mônica, Laços. Explica a escolha da cidade em Minas Gerais como cenário. Poços de Caldas é o cenário da maior parte das cenas do primeiro live action da Turma da Mônica. Além de Poços de Caldas, a equipe fez gravações em Olambra, Mairiporã, Cubatão e Paulínia, no estado de São Paulo. Mas toda a parte do bairro do Limoeiro, que não eram das casas, e boa parte da floresta foi gravada em Minas. Apesar das belas paisagens, trazer as filmagens para o interior foi um desafio para toda a equipe. A gente filmou em Poços de Caldas no inverno, fazia frio, mas toda a equipe, todo o elenco estava tão emocionado e com tanta vontade de que esse filme desse certo, que tudo foi muito prazeroso, contou Daniel. A atriz que deu vida à dona da turma e da rua, Giulia Benitti, não hesitou ao dizer que a cidade mineira foi a preferida nas gravações. A gente conheceu a cidade nas gravações e, juro, amei muito essa cidade, porque é muito tranquila, afirmou. Esse texto foi criado por Fernanda Rodrigues e está disponível nesse site aqui. Acesso foi no dia 23 de julho de 2019, certo? Então, aqui foi um trecho, certo, de uma notícia, né, de uma matéria do jornal falando das gravações do filme Turma da Mônica Laços.
certo? Então, vamos lá, quinta questão. O trecho que apresenta uma opinião no texto é... O trecho que apresenta uma opinião é: a gente filmou em Poços de Caldas no inverno, que tudo foi muito prazeroso, a gente conheceu a cidade nas gravações, ou Poços de Caldas é o cenário da maior parte das cenas. Gente, ele quer saber qual desses trechos é uma opinião. O que é uma opinião? É quando eu falo ou quando eu expresso o que eu sinto ou o que eu penso sobre determinada coisa. Nesse texto aqui, certo? Nessa matéria jornalística, tem uma parte que é a opinião de uma pessoa, certo? Então, qual foi a parte do texto que é a opinião de uma pessoa? O que a pessoa pensou dessa cidade, né? Aqui explica a escolha da cidade em Minas Gerais como cenário. Então, é sobre essa cidade. Então, qual desses trechos aqui, A, B, C ou D, é uma opinião, certo? A opinião é quando eu digo que foi bom, que foi ruim, que eu gostei, que eu não gostei, certo? Isso é uma opinião. Questão de número 6. A atriz que fez a Mônica no filme gostou muito de Poços de Caldas. Por quê? A cidade lembra o bairro do Limoeiro. Já havia visitado a cidade anteriormente. Fazia muito frio durante as gravações ou achou a cidade bastante tranquila? Gente, aqui fala, a atriz que fez a Mônica no filme gostou muito de Poços de Caldas. Por quê? Você vai procurar no texto a fala da atriz que fez a Mônica e lá você vai descobrir por que ela gostou da cidade de Poços de Caldas. E ela, no texto, ela fala por que gostou da cidade. Por que será que ela gostou da cidade? Entre essas 4 opções aqui, existe uma que é a correta. Então, vocês vão ter que voltar a ler o texto para achar a opinião, certo, da atriz sobre a cidade de Poços de Caldas. Por que ela gostou da cidade de Poços de Caldas, certo? Vamos lá. Página 54. Gente, volta aqui, meu amor. A página 54. Leia o texto de divulgação científica e responda a questão 7. Gente, nós também lemos textos científicos nas nossas atividades. Uma descoberta de peso. Esse é o título. A jubarte faz parte do grupo dos rorquais, composto por baleias alongadas e ágeis. Foi justamente em baleias desse grupo que cientistas descobriram um órgão sensorial que ajuda as grandonas na hora de se alimentar. Baleias rorquais se alimentam por filtração, ou seja, abrem bem a boca para engolir uma enorme quantidade de água, filtrando peixes e plâncton, que lhes servirão de alimento. O órgão recém-descoberto, que ainda não tem nome, funciona como uma espécie de sensor que avisa ao cérebro da baleia que sua boca já está cheia o suficiente. O órgão é uma cavidade cheia de uma substância gelatinosa que também contém vasos sanguíneos e nervos. Ele fica localizado entre as mandíbulas desses enormes mamíferos. Ele pode explicar como as baleias rorquais controlam ativamente a expansão da boca e na garganta durante a alimentação, explica o paleobiólogo Nick Pienson, Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá, que participou da pesquisa. Segundo o cientista, o órgão recém-descoberto é fundamental na alimentação das baleias e é possivelmente aí que está o segredo do enorme tamanho desses animais. Acredito que a alimentação por filtragem é um dos fatores que permitiram que os rorquais evoluíssem para o grande tamanho de seus corpos, aposta Nick. Esse texto foi escrito pela jornalista Fernanda Turino, que está disponível nesse site aqui, e o acesso foi em 23 de julho de 2019. Questão de número 7. Uma frase do texto que expressa uma opinião é:
Gente, novamente, aqui ele quer que você mostre qual é o texto, qual é a frase que é uma opinião de uma pessoa, o que é a explicação de uma determinada pessoa nesse texto. Vamos lá. Será que foi essa aqui? A jubarte faz parte do grupo dos rorquais, composto por baleias alongadas e ágeis. Letra B. Baleias rorquais se alimentam por filtração, ou seja, abrem bem a boca para engolir uma enorme quantidade de água, filtrando peixes e plâncton, que eles servirão de alimento. Ou será esse? O órgão é uma cavidade cheia de uma substância gelatinosa, que também contém vasos sanguíneos e nervos. Ou é letra D? Acredito que a alimentação por filtragem é um dos fatores que permitiram que os rorquais evoluíssem para o grande tamanho de seus corpos. Então, vocês vão procurar no texto. Lembrem que no texto, quando alguma pessoa emite uma opinião, essa fala está entre aspas. Por quê? Porque representa a fala de uma outra pessoa, que não é quem escreveu o texto, certo? No texto, eu tenho lá toda a história da pessoa que escreveu. Mas se outra pessoa falar, ele vai estar entre aspas, certo? Então, vamos lá. Então, vocês têm aí A, B, C ou D para dizer qual é a frase que expressa uma opinião. Então, já li para vocês. Vocês agora vão fazer com calma. Vocês têm até a noite para me mandar o gabarito. Não precisa correr, não precisa ter pressa. Mandem para mim até a noite o gabarito, certo? Beijo e boa prova para vocês.